Quando as aulas são presenciais, no primeiro dia, nós costumamos gastar a aula toda conversando com vocês, orientando vocês de como estudar, de como se comportar durante este ano. Mas eu vou preferir, durante o ano, estar sempre parando alguns minutinhos para conversar com vocês, para ajustar a nossa rota. Sou um professor experiente, tenho muitos anos de sala de aula, tive a oportunidade de trabalhar em grandes escolas, já tive mais de 50 mil ex-alunos. E, só para vocês formarem uma ideia assim, só de médicos formados no Espírito Santo, tem mais de 1000 que foram meus alunos. Então a gente tem muita história para contar para vocês. Vamos, nesse momento, começar o nosso curso de Física 3, Ótica Geométrica. A ótica, nesta primeira parte, vai estudar a luz e seus efeitos. A nossa primeira aula é extensa, mas é só de fundamentos. Nós só vamos conversar e vocês depois vão pegar a apostila e vão ler os assuntos. É só realmente informação. Vejamos aqui, por favor. Física 3, aula 1, eu sou o Marcos, Fundamentos da Ótica Geométrica. Luz. A luz, o Sol, a Lua, as estrelas, desde que o homem existe na Terra, a luz sempre chamou muita atenção dele. E muitas teorias foram propostas para tentar explicar isso. Uma teoria é válida até que outra prove o contrário, prove que ela não é verdadeira. Algumas, hoje a gente poderia chamá-las de absurdas. Lá na antiguidade chegaram a acreditar que os olhos eram duas potentes lanternas. Você fechava, não via nada. Abria, ele iluminava tudo. Não é correto. Em 1675, Isaac Newton propôs uma teoria em que dizia que a luz era formada por pequenos corpúsculos que se movimentavam a altíssimas velocidades. Ele conseguiu explicar uma série de fenômenos, como a reflexão, onde a luz bate e volta, a refração, a absorção. Mas, um pouco mais adiante, um outro físico chamado de Huygens propôs que a luz era um fenômeno ondulatório, que fazia as partículas do meio vibrarem, transportando energia. Essa teoria de Huygens, de que a luz era um fenômeno ondulatório, e a teoria de Isaac Newton, de que era um fenômeno de pequenos corpúsculos que se movimentavam a altíssimas velocidades, andaram lado a lado. Robert Hooke, um físico, astrônomo e matemático inglês, defendeu a teoria de Huygens, que conseguiu explicar todas as propriedades da luz que Newton explicou e outras que Newton não conseguiu explicar. Enfim, ficou valendo a teoria ondulatória. Hoje você vai gravar e mais adiante eu vou detalhar isso para você. A luz é uma onda eletromagnética que pode se propagar no vácuo em meios materiais transparentes, como ar, a água limpa, um vidro transparente. A luz se desloca a altíssimas velocidades no vácuo, e consideramos também no ar, velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. O que é isso? Ora, daqui na Lua tem 360 mil quilômetros. A luz gasta para ir daqui na Lua 1,2 segundos. O Sol está mais distante, uma distância média aí, 146 milhões de quilômetros. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar à Terra.
Então a velocidade é muito grande. Como eu falei em ondas eletromagnéticas, nós vamos ter capítulos só para estudar isso. Nós vamos estudar lá na frente dois grandes grupos, as ondas mecânicas, que não se propagam no vácuo, como o som, por exemplo, as ondas na superfície da água, as ondas numa corda, por exemplo, numa corda de violão. Essas são chamadas de ondas mecânicas. Precisam de um meio material para se propagar. As ondas eletromagnéticas, todas elas se movimentam à mesma velocidade no ar e no vácuo. O conjunto de todas as ondas eletromagnéticas é chamado de espectro eletromagnético. Nós temos as ondas de rádio, as ondas de TV, as micro-ondas, as infravermelhas. Depois vem a faixa de luz visível. Por ordem crescente de frequência, vai do vermelho ao violeta. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Entre essas 7 que eu falei para vocês, existem milhares de cores intermediárias. Mas nós vamos pedir para você fixar essas daí, chamadas de cores do arco-íris. Então, abaixo do vermelho, que a gente não consegue ver, tem as infravermelhas, que nada mais são do que as ondas de calor. A luz do Sol, quando bate na Terra, se transforma em ondas infravermelhas, que são as ondas de calor. Acima da violeta, nós temos a ultravioleta, que novamente não é mais visível. Aí nós temos as ultravioletas A, B e C. São aquelas que dão um bronzeado quando você vai à praia, mas que também são capazes de causar lesões de pele e até câncer de pele por uma exposição inadequada. Depois das ultravioletas, vem as ondas de raio-x, raio gama, raios cósmicos. Mas não se preocupe em gravar isso agora. Lá na frente a gente vai fazer uma aula exclusivamente para falar disso daí. Mas voltando à luz, teoria válida. A luz é uma onda eletromagnética. Em 1905, surgiu a célula fotoelétrica, cuja explicação só era possível se a luz se propagasse na forma de corpúsculos. Rapaz, o que é isso? Albert Einstein tratou de explicar. Newton tinha razão. Eram corpúsculos, mas não de matéria. Corpúsculos de energia, que passaram a chamá-los de fótons. Em 1932, um francês chamado Louis de Broglie propôs uma teoria dualística aceita até hoje. A luz é uma onda eletromagnética que se propaga na fórmula de corpúsculo de luz, de pacotes de luz, chamados de fótons. Meus queridos, tem algumas coisas que são tão marcantes que, para você enxergar algo, seus olhos tiram 24 fotos por segundo. Se um carro passar à sua frente com a roda girando 24 vezes por segundo, você vai ver a roda parada. É como se seus olhos fotografassem a mesma coisa a cada instante. É parecido quando a televisão filma um computador ligado e a tela fica passando assim, ó. Mas isso é um bate-papo que a gente vai conduzir lá na frente. Parou. Luz, onda eletromagnética, pode se propagar no vácuo. É uma onda tridimensional, se propaga em todas as direções e sentidos. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Elas vibram numa direção perpendicular a que se deslocam. Ok? Vamos avançar. Minha assistente, que é uma assistente linda, minha esposa. Nunca fui solteiro. Desde que eu nasci, eu estou casado com ela. Vamos lá. Ano-luz. Ano-luz é uma medida de distância. É a distância percorrida pela luz em um intervalo de tempo de 1 ano.
Você lembra que eu te falei que daqui na Lua a luz leva 1,2 segundos? Daqui no Sol ela leva 8 minutos? Imagine a distância que ela é capaz de percorrer em 1 ano de viagem. Aproxima, por favor. Velocidade. Espaço percorrido pelo tempo gasto, com uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. Qual é a distância percorrida pela luz, chamada de 1 ano-luz? Seria no intervalo de tempo de 1 ano. 1 ano, como é que você faz? 365 dias, cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Se eu multiplicar isso daqui, eu vou ter um ΔS, um espaço percorrido, de 9,46 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Aproximadamente 10 elevado a 13 quilômetros. Isto é chamado de 1 ano-luz. Distância percorrida pela luz em 1 ano de viagem. Isso é utilizado muito em astronomia. Quando você olha para o céu à noite, você vê muitas estrelas. Estima-se o tamanho do universo, mas ele é muito maior do que o que se estima. Tem um telescópio em Monte Palomar, na Califórnia, Estados Unidos, que é capaz de delimitar um universo conhecido em 20 bilhões de estrelas. Estrelas parecidas com a nossa. Se a gente fosse abrir uma discussão aqui se existe seres extraterrestres, eu diria, não sejamos egoístas. Pode ser que tenha, sim. Não acredito na nossa galáxia, não acredito que tenhamos no nosso sistema solar. Aqui a gente já vasculhou praticamente tudo. Mas e na outra estrela? E ali em Andrômedas? Em Centauros? Em Magalhães? Só que elas estão muito longe. 2.000 anos-luz. 1 milhão de anos-luz. Significa que se você conseguisse viajar com a velocidade da luz, você ia gastar 2.000 anos para ir, mais 2.000 anos para voltar. E o pior de tudo, sabe o que é, meus filhos? Que o tempo não é uma grandeza absoluta. A teoria da relatividade de Einstein, que cai no vestibular na parte de física moderna, ele prova que o tempo depende de outras coisas, como, por exemplo, da velocidade. Pegaram 2 relógios atômicos ultrassensíveis, colocaram a bordo de um satélite, deram várias voltas na Terra com ele. Quando chegaram, ele estava atrasado em relação ao que ficou aqui parado. Ou seja, o tempo passou mais lentamente para o que estava se movimentando a alta velocidade. Só para ilustrar, só para bater papo com vocês, significa que se você sair daqui aos 18 anos, fizer uma viagem a Andrômedas, que está ali a 2.000 anos da gente, desculpa, a 2 anos-luz da gente, só com 18, foi com a velocidade da luz, se fosse possível. Gastar 2 anos para voltar, mais 2 anos para ir, mais 2 anos para voltar. Na teoria, você saiu com 18, chegou lá com 20, voltou com 22. Só que nós não estaríamos aqui para recepcioná-lo. Nós teríamos vivido um tempo muito maior do que o seu. Estranho isso, né? Repetindo, essa é a teoria da relatividade de Einstein. Mas não vai achar que se você sair correndo por aí igual um maluco, você vai ficar mais novo, não. Porque isso só é significativo para velocidades próximas da velocidade da luz. Resumindo, 1 ano-luz é a distância percorrida pela luz em 1 ano de viagem. Aproximadamente 10 elevado a 13 quilômetros. Beleza? Assistente, como é que está o nosso tempo? 15. Vamos dar uma parada para não te cansar. Já já faço outro vídeo.